Bom dia a todos e a todas. Vamos chegando. Segunda-feira, dia 7 de julho. Dizem que hoje é dia de portal, né, gente? Não procurei saber ainda não. Mas, pra quem gosta, não custa, né, a gente firmar aí na positividade, né? Positividade é pra todo dia, né? Então vamos que vamos, né? Bom dia Elisa, bom dia Lelete, bom dia Renatinha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, nós vamos falar hoje sobre a iniciação, né? Iniciação que nós todas mulheres precisamos fazer, nós precisamos entrar na floresta, né? Tem um conto da Clarissa, O Cílio do Lobo, que fala: entre na floresta, entre na floresta. Durante a nossa jornada, né, da modernização, e acho que também de um patriarcado, e aqui não tem nada a ver com aquela briga, né, dos feministas, não é isso, né? Não tenho nada não é contra os homens, mas a favor da nossa psique feminina, né? Da gente ir tirando esses cobertores, essa culpa ancestral que a gente às vezes carrega no nosso âmago, né? É voltar à nossa essência natural, pura, a gente ser quem a gente veio para ser, né? A gente não carregar tanto peso por ser mulher. Durante muito tempo eu não queria ter os meus ciclos, os ciclos femininos mesmo, né? A menarca, porque eu achava que aquilo me atrapalhava no meu trabalho, aquilo me atrapalhava no meu desempenho. Gente, se eu tô em negação de quem eu sou, dos meus próprios ciclos, como que eu vou ser uma pessoa integrada, uma pessoa desperta, uma pessoa bem resolvida, se eu tô negando a minha própria essência, se eu tô negando a minha própria natureza, se eu tô em luta com o meu próprio corpo, com a minha fisiologia? Como que eu vou ser uma mulher natural? É impossível. É impossível. Se eu não aceito o meu processo hormonal, se eu tô brigando com isso, eu não tenho condição nenhuma de viver equilibrada, entende? Então isso é só uma coisinha que eu tô trazendo exemplo para vocês que eu vivi na minha própria vida. Então, vamos falar aqui, né? Me conta, se vocês quiserem escrever aqui, quantas vezes você aqui que tá aqui agora e você que vai me assistir depois já sentiu assim que havia algo adormecido dentro de você, algo excluído, algo amortecido, algo congelado, alguma coisa pedindo para despertar, pedindo para ser vista? Sabe quando tem aqui uma coisa aqui dentro assim que a gente não sabe o que é, mas que a gente fica assim, tá faltando alguma coisa? Bom dia, Isadora. Bom dia, Samuca. Bom dia. Né? Você já sentiu assim? Você já sentiu que tá faltando algo? Que tem algo que tá reprimido, que tá esquecido? Porque eu sentia isso o tempo todo. Eu sentia isso o tempo todo. Mas eu tinha que... Você fica assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, né? E aí a gente passa igual um rolo compressor em cima das nossas necessidades, em cima das nossas angústias, né? Em cima das coisas que estão brotando aqui dentro e que a gente não dá a mínima para isso. A gente não quer ver, a gente não tem tempo para ver. E a gente se desconecta totalmente da nossa essência, né? E isso não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com... mas o mercado, o trabalho, isso e aquilo. Não, somos nós que fazemos isso. A gente colocou ali a capa da Mulher Maravilha, né? E a gente perdeu muitas coisas que estão dentro. E esse chamado aqui, a iniciação, é para que a gente volte, porque quando a gente não tá bem dentro, o que tá fora também não fica bem. E a gente vai perdendo sentido com o que tá fora, porque se eu tô tão automatizada, se eu tô tão mecanizada, se eu tô agindo aqui porque eu tenho o quê, porque eu tenho o quê, porque eu tenho o quê,
uma hora isso não vai fazer um sentido nenhum, porque eu não tô olhando para o que tá dentro, sabe, gente? Porque aqui a minha chama, que às vezes no primeiro momento ela era imensa, ela vai, ó, e eu não tô alimentando, eu não tô colocando combustível, eu não tô alimentando essa chama. Então ela vai diminuindo, diminuindo, e tudo que tá fora vai perdendo sentido para mim, porque a minha chama interna tá muito fraquinha, né? Então, eu vou ler para vocês um pedaço que eu marquei aqui logo no inicinho do livro. Pois é, Carla. Carla, todas nós, né? Eu tenho conversado, eu tenho conduzido grupo de mulheres, eu tenho conversado com muitas mulheres, porque eu também faço parte de outros grupos, e todas nós, gente, dos 35 anos pra frente, assim, né? Porque até aqui 35, às vezes a gente tá naquela faseção, eu tenho que. Depois começa a dar aquele vazio, porque a chama, ela vai, as coisas vão precisar fazer sentido, cedo ou tarde. A gente, o meu chamado começou aos 38 anos, quando foi nos 45, eu falei, não dá mais, eu não aguento mais viver essa vida que eu tô levando. E aí eu tive um processo de ruptura, né? Não foi uma ruptura, como é que eu posso falar? Assim, inconsequente, eu fui, né, estudando, eu fui trabalhando para fazer esse processo, né? Mas eu penso que todos nós é um processo de individuação, né? Onde a gente sai desse eu tenho que fazer para fazer sentido, né? A gente sai do ter para o ser. Isso faz sentido para mim, né? Eu tô aquecendo o meu coração, o que eu tô fazendo ressoa com o que minha alma deseja. Saí do emprego e terminei meu casamento. Nossa, realmente foi um processo de ruptura bem rigoroso aí, hein, Carla? Espero que você esteja bem, né? Eu te vejo. Se precisar de alguma coisa, né, que eu puder te acolher, porque o seu processo foi um processo, assim, né, foi uma ruptura grande, né? Foi uma ruptura tanto na área profissional quanto na área familiar, né? Na área pessoal. Então, espero que você esteja bem, tá? Olha o que a Clarissa fala. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Lembra o que eu falei com vocês? Eu fazia isso. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desapareceram à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. A gente não quer ver, a gente não quer se conhecer às vezes. E isso nos torna áridas, secas, porque a gente só fica no que está na superfície. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância, né? Às vezes a gente não quer escutar a sabedoria, né, das ancestrais, como se aquilo não tivesse relevância. Né? Hoje eu vou fazer 50 anos esse ano, eu me vejo muito mais sábia do que um ano atrás, do que há 20 anos atrás, e eu não me trocaria por, já falei isso várias vezes aqui, por nenhuma outra fase da minha vida. Eu tô na minha melhor fase, eu sei que quando eu tiver 60 anos, eu vou estar ainda melhor, né? Aquele vinho que vai ficando cada vez melhor. Mas a gente às vezes não escuta essa sabedoria ancestral, nem dentro e nem fora. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. A vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psicoarqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Então, gente, tudo isso que a gente está passando, né? Esse chamado da nossa alma, né? Quando a gente entra nesse processo de individuação, é possível a gente se reencontrar, é possível a gente encontrar o nosso self interior, o nosso self selvagem, não de selvageria, porque às vezes a gente acha que o que é selvagem, o que é puro,
é selvageria. Não, é o self natural, né? É o self sem tantas camadas. Ah, você precisa ser boazinha. Ah, você tem que ser assim para você ser aceita. Ah, se você não fizer isso, não dá. Então eu venho te convidar para a iniciação, o processo, viver esse processo comigo da iniciação, com 4 encontros, 4 contos da doutora Clarissa, dessa Bíblia aqui, da psique feminina, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Quais são esses contos? La Loba, a mulher loba, porque aqui no La Loba, o que nós vamos aprender? A juntar as nossas partes, né? Com certeza, a Carla saiu do casamento, né? Por mais que ela esteja se refazendo, tem ossos no deserto, né? Tem fractais que ficaram perdidos, né? Agora ela precisa se reintegrar de novo, se refazer, porque agora ela vai retomar a vida dela. Ela tem uma nova jornada pela frente. Então, ela ela precisa juntar essas partes. Quais são as minhas partes adormecidas? Quais são os sonhos que estão engavetados? Por que não estava bom? O que eu preciso de ver aqui? Carla, você me desculpa, mas eu tô te dando exemplo aqui que você colocou aqui pra gente, tá? Você me dá licença. Então, e isso é com todas nós, né? O que eu deixei perdido lá atrás? O que está no deserto psíquico? O que eu não olho mais? O que eu não rego? O que eu não alimento mais há tanto tempo? Nós fazemos isso na nossa vida, gente. Às vezes a gente vai atropelando a nós mesmos, assim, as coisas vão ficando perdidas. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Bom dia, Fê. Seja bem-vinda. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindas. Bom dia, Ninha. Que bom que vocês estão aqui. Então, gente... La Loba, ela nos traz essa potência. Vamos olhar para o que está perdido. Vamos olhar, porque não adianta eu querer ir para frente deixando o que está perdido para trás. Eu não vou me ser uma mulher integrada, eu não vou ser empoderada. Eu tenho que juntar primeiro meus cacos, né? Porque como é que eu vou capenga, faltando pedaço lá, vou mancando, vou arrastando? Eu vou juntar meus pedaços primeiro. Aí eu junto meus pedaços, coloco tudo lá no lugar, dou ali uma cantada sobre meus ossos, vejo qual que é a música que eu tô precisando. Gente, tô falando simbolismo, tá? Depois nós vamos olhar isso tudo nos encontros. Nós vamos destrinchar isso aqui. Mas eu tô falando de uma forma simbólica, né? Porque a análise junguiana, a psicologia junguiana fala através de símbolos, mas o nosso inconsciente, ele capta tudo, né? Mas nós vamos destrinchar isso nos encontros. Então a gente canta sobre esses ossos. Quando eu tô cantando, eu tô dando vida. Os ossos tremem e aquilo volta pra vida. Então a gente apruma, a gente levanta o rabo e pode correr de novo na vida. Então esse é o primeiro passo. E a Clarissa, ela nos dá passos muito assertivos. Ela não fala assim, você precisa fazer e não fala. Ela vai dando passos, ela fala como que a gente faz. Ela vai dando as pistas, ela vai dando as coordenadas, é tudo muito claro. Isso fica claro para nossa alma, claro para o nosso self, né? Para a gente fazer o caminho de volta. Então, primeiro a gente vai internalizar os passos da La Loba. E depois, no segundo encontro, primeiro encontro, dia 12/7, sábado agora às 15 horas. Segundo encontro, dia 26/7, sábado também às 15 horas. André, por que tem esse intervalo? A nossa psique precisa de um prazo. A gente precisa, né, de internalizar aquilo, né? Nós vamos ter exercícios pra gente fazer durante esse prazo entre um encontro e outro, tá? Então, oi, Érica, bom dia, Michele, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Aí, no segundo encontro, nós vamos conhecer o Barba Azul, aquele elegante, aquele galã, né? Bonitão, ricão, cheirosão, predador interno, né? Aquele que nos engana. Quando a gente está na ingenuidade, a gente se deixa enganar, né? A gente não escuta a nossa intuição. Então nós vamos aprender a farejar, a ver quais são os nossos predadores internos. Por que a gente entra naquelas frias, às vezes sabendo que está entrando numa fria, mas a gente entra assim mesmo. E nós vamos botar limite, nós vamos aprender a colocar limite nesses predadores internos. Quando eu sei colocar limite nos meus predadores internos, aquelas vozes internas que nos diminuem,
que nos agridem, que nos colocam em processos de autossabotagem, de impostoras, né? Aí a gente faz isso no externo também. A gente aprende, epa, esse meu espaço aqui é sagrado. A Clarissa fala, né, que ela colocou mulheres que correm com os lobos, porque a vida das mulheres, o instinto das mulheres é muito parecido com o instinto dos lobos. E os lobos, diferente do que a nossa cultura fala, que eles atacam à toa, não. Os lobos, eles são observadores. Eles ficam ali observando, eles só atacavam, né? Eles só atacam quando estão entrando no limite deles. Aí eles mostram os dentes, sim. Olha, você está sendo invasivo, você está sendo invasiva. Pô, aqui é meu lugar, aqui, né? Vamos com calma, isso aqui é meu. E a gente precisa aprender a fazer isso, gente. Tem hora que, né? Não estamos falando de ser agressivo, de briga, nem nada. Nós estamos falando de pacificação. Mas a gente precisa saber também colocar os nossos limites. Oi, Tiago, que bom que você está aqui, seja bem-vindo, querido. Né? Tem hora que a gente tem que mostrar os dentes também, com amor, mas não vem não, né? Aqui, esse aqui é meu espaço. Ei, Pri, seja bem-vinda. E aí depois, aqui a gente já juntou os ossos, né? Juntou nossas partes esquecidas, tiramos nossos sonhos da gaveta no La Loba, no encontro dia 12/7. Dia 26/7 a gente aprende a olhar para os predadores internos e externos com o Barba Azul. E aí no dia 9/8 a gente tem outro encontro. Oi! Com a Vassalisa. A Vassalisa, o que ela vai nos ensinar? A Vassalisa tem muitos ensinamentos. Tanto é que são 8 passos, 8 tarefas que a gente faz. Por quê? Porque a Vassalisa esse conto começa com uma menina lá na beirada da cama da mãe e a mãe morre, mas a mãe dá para ela um presente, que é a intuição. A mãe fala com ela, se conecta com ela, né? Se conecta com ela, pergunta para ela. A mãe ali, gente, é claro que é uma mãe psíquica, né? A nossa mãe interior. Né? Não é ali nós estamos falando, né? Eu repito, nós estamos falando de simbolismos, né? Tudo tá ali passando dentro da gente. A gente pode levar para o exterior também, mas a análise a gente vai fazer de uma forma simbólica, tá? É quando a nossa mãe dos dentes de leite precisa morrer dentro da gente. Por quê? Porque quando eu vou para a vida adulta, eu tenho que tomar as minhas decisões, eu tenho que saber me virar diante da vida. Eu não tenho alguém para ficar resolvendo para mim o tempo todo. E se eu preciso de alguém para ficar resolvendo para mim o tempo todo, eu tô no estado de criança, eu não sou adulto. Eu não sou adulta. Se eu preciso de alguém para me dar dinheiro, eu não sou adulta. Porque quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro, não é assim? Eu faço dinheiro com o meu trabalho, né? Quando eu era criança, eu ganhava mesada. Então, muitas vezes, a gente passa pelo estado biológico, cronológico, de uma fase para outra, mas no estado psicológico, a gente continua naquela fase, né? Bom dia, Deia! Seja bem-vinda! Então, a gente precisa de mudar de fase no estado psicológico, porque isso é que vai nos fazer adultecer, estar em cada fase, vivendo psicologicamente cada fase no período correto. Então ela fala da morte da mãe dos dentes de leite. E a mãe fala, agora se conecta consigo mesmo, com seu self, com a sua intuição. É isso que a história, né, da Vassalisa, ela começa ali, esse conto. E aí ela vai até a Baba Yaga e ela se conecta com a Baba Yaga, né? Que todo mundo fala assim, é uma bruxa, é temerosa, ela é uma anciã, ela não facilita as coisas para Vassalisa, não, ela não facilita, mas ela tá ensinando o tempo todo, né? Ela tá, arruma a casa, faça isso, faça aquilo. Essas tarefas psíquicas que a gente tem que fazer, a gente tem que limpar a nossa casa mental. Se aqui tá cheio de ruído, se aqui tá cheio de bobagem, como é que eu vou ser assertivo na minha vida? Como é que eu vou ter direcionamento? Eu tô pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, eu não tenho rumo, né? Então, é um conto extremamente forte, extremamente poderoso, com 8 tarefas, mas que traz inúmeros significados e aprendizados. A gente não aprende tudo do conto Vassalisa em uma vez de conto, tá? Por isso que
os contos, né? Os nossos encontros ficarão gravados e você pode acessar quantas vezes você quiser, tá? O acesso vai ser vitalício pela plataforma Hotmart. E, por último, nós vamos acessar no dia 30/8, né? Você viu que o espaço entre a Vassalisa e a Lorona, né? La Lorona, a Chorona, é o maior. A Vassalisa vai ser no dia 9/8 e a Lorona no dia 30/8, quando a gente termina o nosso ciclo dos 4 encontros. E vai ser no dia 30/8, sempre às 15 horas. E nesse conto a gente vai aprender, né, a nos conectar com aquilo que às vezes a gente perdeu, que é o nosso senso criativo, né? A nossa criatividade, essa criatividade que nos traz empoderamento, espontaneidade, né? Porque muitas vezes a gente é ridicularizado durante a nossa vida e a gente deixa isso morrer, né? E o que a Lorona traz? Alguém aí já sentiu, né, ou já viu alguém, a dor de alguém que perdeu um filho? Não é uma dor que arrasa a pessoa, gente? Arrasa, né? Eu tentei gestar, né? Pra quem me conhece sabe que eu tive 3 abortos, 3 gravidezes, né? 4 crianças, porque uma era de gêmeos. Então a dor de perder um filho, né? Embora as minhas gravidezes não tenham chegado até o final, é uma dor dilacerante, porque você quer ter aqueles filhos, né? E imagina alguém que o filho já estava às vezes criado e tal. Então, aqui ela faz essa metáfora, que a dor de quando a gente deixa de criar, né, de viver a vida criativa, né, que é uma dor imensa, porque a gente perde o nosso potencial, a nossa potência diante da vida. A gente não faz o que a gente veio para fazer. Imagina a gente chegar no leito de morte, olhar para trás e falar assim, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Senhor, porque eu arrependi tanto de não ter feito. Porque geralmente as pessoas no leito de morte, isso tem pesquisa sobre isso, elas não arrependem do que elas fizeram, elas arrependem do que elas deixaram de fazer. Então é uma dor dilacerante. Por que eu deixei? Por que eu parei? Por que eu ouvi aquelas vozes? Então a gente trata o sabotador pra gente poder fazer o que tem que ser feito, entende? A gente põe limite no nosso sabotador interno, porque quando eu ponho limite no interno, eu ponho também no externo, e aí eu vou em direção à minha própria jornada. Eu aprendo com a Vassalisa os 8 passos, as 8 tarefas, e eu faço o que tem que ser feito. Gente, então foi tudo pensado, né, para que a gente explorasse o nosso potencial da melhor forma possível, né, e que a gente tivesse assim, que a gente tenha, né, que a gente tivesse, não, que nós vamos ter um resultado excelente desse trabalho. É claro, se você disser sim para esse trabalho, se você quiser vir comigo nesses encontros, 4 encontros, tá? Não são seguidos, né? Então, assim, você vai fazer de forma confortável. Se em alguns desses dias você não estiver, você pode assistir a gravação. Se você ficar com alguma dúvida, você pode no outro encontro me perguntar ou me chamar no privado e a gente trocar. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para as trocas, né? Eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo dessa forma, eu tô com dificuldade nessa tarefa, esse exercício foi assim, né? Então, gente, a gente pode crescer, subir muitas oitavas. Ei, Dedeia, bom dia. A gente pode subir muitas oitavas, mas a gente precisa trabalhar na nossa psique, porque aqui, né, nesse inconsciente, nesse onde moram, né, a gente fala assim que 5% do que a gente faz está no consciente, os outros 95% está no inconsciente. Se a gente não explora isso, a gente vai ficar naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, ó, o rumo que for, o rumo que der, é isso mesmo, porque eu tô sem controle, né? O meu inconsciente que tá agindo. O inconsciente é sábio, mas ele tá cheio de pendência. Então eu preciso de direcionar isso, né? Eu preciso de limpar isso. Eu preciso de olhar para isso, né? Não dá para eu estar mais ou menos, eu não estar bem, e aí os ciclos vão se repetindo, porque o inconsciente ele vai trazendo ciclos, às vezes ciclos de dor, às vezes, né, coisas e fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Oh meu Deus, eu sou tão boa, por que isso está acontecendo comigo de novo? É porque você não tratou, é porque tá pendente. Né? É como aquela conta do banco. Se você não pagar, o banco vai continuar te ligando. Né, Dedé? O banco vai ficar, ô minha filha, ô meu filho, olha aqui, olha para isto. Então a gente precisa de ir resolvendo as coisas, a gente precisa de olhar para as nossas questões psicológicas da mesma forma que a gente olha para as nossas questões físicas, né? Você tá com uma dor de ouvido, você não vai lá no médico, não olha?
Você não tá com uma dor de dente, você não vai no dentista? Oi, Lulu. A gente olha para as nossas questões. Por que a gente não olha para as nossas questões psicológicas? Por que a gente vai empurrando, enfiando debaixo do tapete, né? Então, gente, 4 encontros, 4 contos, potencial infinito. Vai depender da sua entrega. A minha entrega vai ser 1000% ou mais, tá? Tô aqui num gás total trabalhando. Vou ficar essa semana inteira trabalhando nesse projeto, tá? Já tá tudo praticamente pronto, mas eu vou revisar tudo, tá? Então, assim, a minha entrega, vocês podem ter certeza que vai ser o meu melhor, né? Melhor do que eu puder fazer, de tudo que eu estudei até aqui, de tudo que eu estudo, eu vou estar aqui. André, qual que é o valor disso tudo? Um valor simbólico para 4 encontros, 8 horas, né? Que são 2 horas cada encontro, R$297, tá? O acesso é vitalício, fica na melhor plataforma, que é a plataforma Hotmart. E você vai, né, igual como eu falei, você tem acesso vitalício e você pode dividir em até 12 vezes se você quiser, tá? O pagamento é todo feito lá pela Hotmart. Então, se você sentiu esse chamado, se você acha, né, se você vê que você já tem condição de fazer essa travessia, né, e eu penso que essa é uma travessia que nós todas vamos fazer, cedo ou tarde. Vem fazer essa travessia, não procrastina o seu self, não procrastina tirar essas capas que às vezes te tolhem, não, né? A Deia tá no nosso outro grupo de mulheres que é dos 12 encontros, né? E tá sendo incrível, né, Deia? Tá sendo muito potente, porque vem muitas revelações, caem muitas fichas, coisas que é isso assim, né? Então, gente, a gente vai tirando os véus que nos cobrem a vista, né? A gente vai desvendando muitas coisas que estão ali, nos tolhindo de viver uma vida mais autêntica, uma vida mais integrada, sabe? E isso é possível a gente viver essa vida mais natural, essa vida nesse self mais instintivo, essa vida mais feliz sim, mais feliz, né? Porque quando eu tô conectada com essa chama interna, não tem jeito de eu viver uma vida menos feliz, eu vou viver mais feliz, porque aí eu vou poder ser quem eu vim para ser, né? E esse é o objetivo da gente, né? Eu tenho que ser Andréia, eu vim para ser Andréia, eu não posso ser Andréia de máscara, né? Eu tenho que ser Andréia essência, né? E durante muitos anos eu fui Andréia de máscara, e acho que ainda sou, ainda tem muitas coisas para tirar, muitos cobertores, muitos véus, muitas capas, né? Mas eu tô tirando, gente, eu tô tirando e eu tô gostando muito do que eu tô vendo, eu fico até emocionada, eu tô gostando muito do que eu tô vendo debaixo dessas capas, dessas máscaras. E eu espero que você goste também do que você vai ver tirando os véus, né? Tirando as capas e tirando as máscaras, podendo viver uma vida mais autêntica, tá bom? Então, para quem quiser se inscrever, a gente já começa sábados, as inscrições vão até o dia 10, sexta-feira à noite. Por quê? Porque eu tenho que organizar o grupo do WhatsApp, né? Eu tenho que mandar o link da aula, porque vai ser online, né, do encontro, né, eu não falo que é aula, porque é um encontro, porque é uma troca constante, então eu vou só facilitar, né, na verdade nós vamos acessar o que já está dentro de você, né, então é uma facilitação, tá, então tem muitas coisas que eu vou ter que organizar no sábado de manhã, para que a gente faça esse encontro às 15 horas da tarde, então a inscrição é até na sexta-feira à noite, a sexta-feira às 20 horas, tá? E aí eu vou fechar. Então se inscreva, o link tá na bio, mas você também pode me chamar aqui no WhatsApp, que aí eu te mando o link da inscrição. Tá bom, meus amores? Era isso que tinha pra hoje, eu espero que tenha feito sentido pra você, né? E essa não é uma jornada só de contos, isso é importante deixar claro. É uma iniciação simbólica, guiada, com integração terapêutica, visualizações, reflexões e muitas partilhas. Eu penso, né, que essa é a melhor parte, as partilhas, porque a gente vê que a gente não tá só, né, que às vezes a minha dor é a dor do outro, e o que um fala e o outro fala, a outra fala, faz muito sentido, e a gente vai tornando assim uma egrégora muito gostosa, né? Muito obrigada por estarem aqui comigo, né? Muito obrigada para quem disser sim para essa jornada. Seguimos, né, de mãos dadas nesse caminho da
recuperação do nosso self verdadeiro, do nosso eu. Essa é a minha missão de vida. Enquanto voz eu tiver, eu vou seguir esse caminho. É o caminho, é a minha missão. Eu tô muito feliz de ter encontrado esse caminho, né? E de ter aí essa parceria de todos vocês que confiam no meu trabalho. Muito obrigada, gente. Nos encontramos sábado à tarde na mais alta performance. Fiquem com Deus. Boa semana, semana linda. E hoje diz que tem portal, hein, gente? Dá uma olhada aí nesses sites. Essas, né, tem algumas... como é que fala? Tem alguns Instagrams, né, que falam e tal. Diz que hoje tem portal. Vamos firmar aí na fé, né? No bom ânimo, nas coisas boas, pra gente construir aí um mundo melhor, o mundo que a gente quer ver, né? Fiquem com Deus.